O influenciador Felca acabou trocando uma ideia com o Igor no Flow Podcast e entendeu algo que muitos demoram uma vida inteira para aprender. Ele, que acaba fazendo um humor meio edgy, quase humor negro, beirando ali ao sarcasmo e a ironia, que tem um público absurdo, viralizou com vídeos como o cara da base da Virgínia, ou que viralizou falando sobre as lives de NPC do TikTok em forma crítica a isso. Agora troca uma ideia sobre a sua experiência de vida como um homem que havia sido durante toda a adolescência não só invisibilizado, mas também sofrendo bullying. E como ele conseguiu transformar essa sua personalidade mais introspectiva, ou até o meio escolar, que era um pouco hostil à personalidade dele e à forma como ele via o mundo, como ele transformou isso em força na sua vida. Daí, tipo assim, eu sofri bullying pra caralho, cara, no ensino médio. Sofri bullying pra caralho, assim, tipo... na verdade, eu sofri bullying da quinta série até o terceiro ano, assim. E daí eu falei assim, cara... o que eu sinto, Igor, é o seguinte... não é nem que eu sofri bullying, mas é que eu nunca fui eu, realmente, entendeu? Entendi. Eu nunca consegui me expressar verdadeiramente de quem eu sou, entendeu? Então, tipo assim, era coisa das pessoas que estavam ao meu redor não me conhecerem. Porque eu era um cara extremamente fechado, ainda sou. Mas naquela época era assim, um nível, ainda é, mas patológico, sabe? De ser extremamente fechado, tipo assim, hoje eu tomo remédio, tudo mais pra ansiedade social. Eu tomo remédio pra ansiedade social, faço consulta psiquiátrica, tenho diagnóstico de fobia social e tudo mais. Então eu era um cara muito fechado e quando eu estudava, cara, tipo assim, a coisa da galera encheu o saco pra cara de mim. Assim, eu tinha uma técnica, inclusive, assim, que, tipo assim, em algum momento eu comecei a ficar briguento. Eu comecei a brigar muito, entendeu? E eu comecei a bater nos outros. Eu batia na mão dos outros com o meu rosto. Então, assim, cara, ou seja, eu apanhei. Que merda, cara. E daí acontece o seguinte: saí do ensino médio, ninguém me conhecia. Era coisa da pessoa chegar, a pessoa tá na sala. Inclusive tem um vídeo que eu falo que chama Precisamos Conversar, que eu falo sobre isso. Sobre como que foi ter sofrido bullying, como foi ter sofrido, como foi ter aceitado que, cara, eu sou sozinho, tá ligado? E como que é a parada. Tem gente que vai ser sozinho, cara. Tem gente que vai preferir até ser sozinho, mas não vai nem saber que prefere ser sozinho, tá ligado? Tem gente que, cara, cada um é de um jeito, entendeu? E daí eu lancei esse vídeo. Mas, tipo assim, quando eu saí do ensino médio, eu falei, e aí, cara? É isso? Nunca fui convidado pra uma festinha de 15 anos. Nunca tive amigo. Nunca falaram comigo. Nunca me conheceram. Já teve um momento que eu tava na sala de aula. Que eu nunca vou esquecer, cara, tipo assim, a professora perguntou uma parada pra mim. Pessoal, como que é isso aqui? Eu respondi, porque a professora perguntou pra mim. A menina falou assim, caralho, eu nunca tinha ouvido a voz do Felipe. E eu falei, caralho, é isso, cara, as pessoas não sabem qual que é a minha voz, tá ligado? E aí? Eu saí do ensino médio aí, cara. Então, eu comecei a produzir conteúdo, não foi pra ganhar dinheiro, não foi pra ganhar fama, não foi pra... Eu queria ter voz, sempre foi uma vontade, mas foi pra ser alguma coisa, cara. Ser alguém, tipo assim, alguém no sentido de servir, tipo assim, ser conhecido. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou de fato. Eu vou ficar assim, tipo, me escondendo e sendo uma pessoa que ninguém sabe quem é. E daí eu sofri bullying e não tinha amigos nessa época porque ninguém me conhecia. Porque eu não permitia que as pessoas me conheciam, porque eu era um cara extremamente fechado. E daí no canal foi o contrário. Eu peguei e falei, não, cara, 17 anos eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu não vou fazer faculdade porque eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade. Ele apoiou, super bacana, assim, me deu a câmera, inclusive. E daí, tipo assim, o softbox que eu fazia era uma caixa de papelão que eu coloquei um papel TNT, um bocal e uma lâmpada, assim, 2 lâmpadas. E falei assim, mano, um bagulho improvisado, artesanal. Eu falei assim, mano, a parada é que, tipo assim, pra mim não é uma questão de... nossa, eu não tô fazendo, então, sei lá, eu posso fazer, vou parar em algum momento. Quando eu pegar uma grana, tem gente que faz isso, que vê o YouTube dessa forma, quando eu pegar uma grana, pegar uns 2 milhões de reais, eu paro. Mas pra mim é uma parada de, cara, eu preciso fazer isso. Porque é a forma que eu consigo mostrar pras pessoas quem eu sou. E eu não tinha isso, cara, era coisa dos meus pais não me conhecer. Porque eu tô em casa e não falava uma palavra, eu sou extremamente fechado. Era coisa dos meus pais não me conhecer. Então, tipo assim, o YouTube é muito mais do que... Tipo assim, a produção de conteúdo, estar na internet, serviço, etc. É muito mais do que querer, é muito mais do que fama. Eu não consigo parar porque eu preciso. Entendi. Entendeu? Pra mim, essa a relação que eu tenho com tudo separado. Entendeu? Um pouco antes desse trecho que eu reagi com vocês aqui, o Felca havia dito com o Igor que muito do nosso passado nos prepara para o sucesso do presente ou até mesmo do futuro que nós nem mesmo sabíamos que ia acontecer. O Igor disse que antes de ir para o podcast ele era professor. E é lá aprendendo a lidar com pessoas, com comunicação, didatizar conteúdo e ficar à vontade com a própria voz e as palavras que dizia. Foi um pré-preparamento sem ele saber, porque não existia podcast ainda no Brasil de mesa. Ou preparou sem ele saber para ele fundar uma tendência no Brasil. Felca, quando ele começou a dar voz a ele mesmo, ele usou o YouTube como uma espécie de terapia contínua, falando as opiniões dele e colocando finalmente a sua voz no mundo. E sem saber, foi começando a viralizar devido à sua personalidade peculiar que foi forjada na época de um ensino médio complicado, de um bullying, introspecção. Senhores, qual é a maior lição que eu poderia trazer, baseado inclusive em outras leituras que eu tive, juntei com Felca agora, reflexão, opinião, filosofia, bem-vindo. Não sofra da síndrome do gênio da garagem. O que é o gênio da garagem? É aquela pessoa que espera que o mundo venha até ela para reconhecer o quão foda ela é.
como se o mundo devesse alguma coisa a essa pessoa. Sendo que essa pessoa nem faz o trabalho de expor o seu trabalho, expor a sua arte, expor a sua voz, para que seja reconhecido e visto por aqueles que talvez ressoem com o mesmo propósito que você, ou com a mesma sintonia de personalidade, reflexão, assunto, conversa, nicho. Então, se você percebe que tem leitura, bagagem, talento, você tem que transformar isso em algum trabalho, tem que expor isso no sol, na luz do dia, sair da garagem, na minha analogia aqui, expor seus projetos, ideias, rosto, frequentar os ambientes e colocar um pouco a cara fora da caverna segura, né, que te ajudou a te formar, essa personalidade específica, peculiar que você tem, mas que não vai ser vista ou reconhecida se você não fazer esse movimento. E é um movimento agressivo para quem tem uma personalidade mais para dentro, e eu sei disso, porque assim como o Igor, eu também era professor de ensino básico, preparatórios e etc. Até começar a fundar esse canal aqui, que tornou-se esse hub, né, de conhecimento, reflexão, comportamento, psicologia, inteligência emocional. Mas para isso, eu tive que quebrar a casca da introspecção e transformar a minha personalidade em um ativo na minha vida. E olha que interessante, ele passou, o Felca, a vida dele inteira se anulando. Se anulando. Quando ele teve que reclamar com o professor, respondendo uma questão, foi quando, pela primeira vez, ouviram a voz do Felca na sala de aula. E ele entendeu, cara, ninguém me conhecia. Eu tinha referências, minhas leituras, meio nerd e tudo mais, mas ninguém me conhecia. Então de quem era a culpa? Do mundo, onde não conseguia te colocar num lugar devido, te dando uma crise de identidade? Ou era você que não teve a audácia, né? Para essa geração é uma audácia, né? Finalmente colocar a voz e ser reconhecido. E aqueles que gostarem de você, se aproximem. Os que odiarem, se afastem. E vida que segue. Não dá para agradar a todo mundo. Não ter a coragem de desagradar. Mas também, quando sinalizar que existe, acabar, por consequência disso, atraindo as pessoas que pensam como você. Senhores, não se anulem. Pelo contrário, tornem o que é peculiar seu, um ativo na sua vida. Eu acho que essa é a lição mais preciosa com essa conversa com o Felca, que inclusive me surpreendeu, né, devido a ele fazer um conteúdo mais besterol, mais despojado, sem tantas pretensões, quando ele sai um pouco da máscara do personagem, meio boca aberta e tudo mais, aleatório, ele acaba trazendo essas interessantes reflexões. Eu acho que é importante trazer isso também para os senhores. Meu amigo, foram muitos anos de caverna. É hora de se expor e deixar que as pessoas certas encontrem você. Para trabalho, relações, amizades, enfim. Muito tempo de desenvolvimento tem que dar um retorno, mas esse retorno você vai ter que cavar se expondo na realidade. Gostaram da mensagem, senhores? Compartilhe. Quem sabe chegar a outros camaradas que estão nesse modo caverna que nunca acaba, né? E que talvez seja a hora de pegar no calcanhar de Aquiles de muitos, que é inteligência social, se expor para ser reconhecido. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até, senhores.